Você já tomou uma violinada do mercado por estar com stop curto demais? Já teve a impressão que o mercado está contra você e sempre vai buscar o seu stop antes de continuar subindo? Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016. Nesse vídeo eu vou te mostrar como nunca mais, ou quase nunca mais, ter o seu stop loss acionado ao realizar os seus trades. Quer aprender como colocar um stop loss corretamente e ter mais chance de sucesso nos seus trades? Então já deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, pois assim você me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas e também vai ser avisado sempre que eu lançar um conteúdo novo aqui no canal. Então sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Primeiro de tudo, aqui vai um aviso para você que é novo aqui no canal. Na maioria das estratégias, usar stop loss curtos fixos no gráfico é uma péssima ideia, pois você assim tem mais chances de perder do que de ganhar. Evite esse tipo de stop. Dito isso, quais são as formas de stop que eu utilizo? Primeiro de tudo, você tem um stop por tempo. Nesse tipo de stop loss, definimos um período para permanecer na operação. Após passado esse período, saímos da operação, seja com lucro ou com prejuízo. Nesse caso, não importa se o ativo subiu muito ou caiu muito, o que importa é o tempo determinado para ficar na operação. Um segundo tipo de stop loss é o stop do fim do mundo, é o que vamos tratar nesse vídeo. Esse tipo de stop loss é feito para nunca ou quase nunca ser acionado. Dessa forma, você fica mais protegido contra os violinos e assim tem uma garantia maior de estar posicionado nos dias de grande lucro, proporcionando assim uma grande chance de sucesso no longo prazo, uma chance maior de sucesso no longo prazo ao utilizar um stop loss. E é justamente o que você vai aprender nessa aula, como utilizar esse stop, como definir esse stop de forma prática e objetiva, usando dados e fatos do Bitcoin. Então, sem mais delongas, bora pro Excel conferir como fazer isso na prática. Beleza, pessoal? Cá estamos no Excel e, primeiro de tudo, nós temos aqui então os dados do Bitcoin, dados de fechamento, abertura, máxima e mínima, desde 2013 até os dias de hoje, ok? Como nós fazemos para definir um stop utilizando o stop do fim do mundo, utilizando o Excel? Primeiro de tudo, nós precisamos calcular o stop loss de compra e o stop loss de venda. O stop loss de compra ele vai ser sempre a entrada, o seu preço de entrada, dividido pela mínima daquele dia, menos 1. Isso vai te dar um stop loss de compra em porcentagem. Nesse caso, eu vou definir como preço de entrada a abertura do dia. Então eu vou colocar aqui o stop de compra, ok? E o nosso stop de compra vai ser a abertura, que é o nosso preço de entrada, dividido pela mínima do dia, que é o low, menos 1. A gente já vai ter aí o stop de compra em porcentagem. Para transformar aqui em porcentagem, vem aqui, clica aqui em porcentagem, duas casas decimais, dá um ok e pronto, já temos o nosso stop loss de compra, ok? Caso a gente tenha o stop loss de compra com números muito grandes, como a gente tem aqui, ó, 842.000%, basta a gente vir aqui, plotar um gráfico de linhas, a gente vai ver que tem essa distorção. Olha lá, a gente sabe que o mercado não pode cair mais de 100%, então a gente precisa corrigir esses dados aqui, tá? Para isso, basta criar outra coluna com o nome stop loss de compra e a gente vai substituir, nos dias que tiver mais de 90% de queda, nós colocamos 90%. Então, no dia que for maior do que 90%, é só repetir 90%, se não, repete o dia corrente, repete aquele valor normal ali. Usou essa fórmula aqui, você já vai eliminar aqueles problemas que a gente tinha ali na coluna anterior, tá? Elimina os problemas de altos valores. Olha lá, a gente consegue ver agora as movimentações dos stops, tá? As movimentações dos stops ao longo do tempo no Bitcoin. Feito isso, a gente já tem o stop loss de compra. O stop loss de venda, a gente vai calcular sempre fazendo a máxima daquele dia, dividido pelo preço de entrada, menos 1. Nesse caso, vamos lá. Nesse caso, o stop loss de venda é calculado pela máxima do dia, dividido pela entrada, menos 1.
Isso vai dar o stop loss de venda em porcentagem. A nossa entrada é a abertura, então nós fazemos o seguinte, stop de venda, ele vai ser a máxima daquele dia, o high, dividido pelo open, que é a abertura, a nossa entrada, menos 1. Nós já temos o stop loss de venda. Transforma aqui em porcentagem. Verifica usando um gráfico de linhas se está tudo ok, se não tem nenhum dado discrepante demais, está tudo ok. Temos o nosso stop ao longo do tempo. E calculado, pessoal, esses dois valores, tá? Calculou isso aqui. Lembre-se sempre, pessoal, estou usando aqui a máxima, estou usando aqui a entrada, a abertura do preço como entrada, a abertura do Bitcoin como entrada, mas pode ser qualquer outra entrada. Definir uma estratégia que entra no fechamento, uma estratégia que entra na máxima. Vocês têm que calcular o stop loss de acordo com a sua entrada, tá? O stop loss de compra vai ser a entrada menos a mínima, dividido pela mínima menos 1, na verdade. Então, a entrada de vocês, no nosso caso, foi a abertura, tá? A entrada dividido pela mínima menos 1 é o stop de compra. Já a máxima dividido pela entrada, menos 1, a máxima dividido pela entrada, que no nosso caso é a abertura menos 1, vai dar o stop de venda. Perfeito? Definido isso, pessoal, vocês podem utilizar um gráfico de Pareto. O que é o gráfico de Pareto aqui do Excel, Wellington? Esse gráfico ele vai dizer para vocês com que frequência um determinado evento ocorre em uma amostra de dados. Tá? Então você pega aqui, vem aqui em inserir, gráfico, seleciona aqui histograma Pareto, dá um OK e nós já temos aí o gráfico plotado. Vamos colocar ele aqui em cima para vocês. Colocou ele aqui, nós já vamos conseguir ver com que frequência determinados stops acontecem. Tá? Deixa eu colocar aqui em negrito para vocês conseguirem ver muito bem os valores. Vou colocar aqui em preto. Perfeito. Vejam que aqui, pessoal, aqui embaixo, nós temos aqui nessa parte onde tem as barras maiores, é onde acontecem o maior número de movimentos. Então, os movimentos abaixo de 2, 5% acontecem a maioria das vezes. Tá? Movimentos de stop de compra abaixo, aliás, acima de 10% acontece uma minoria das vezes. Isso quer dizer o quê? Se você colocar um stop de 10% e entrar na abertura, entrasse na abertura do Bitcoin todo dia comprado, você seria stopado menos de 10% das vezes. Se você coloca um stop, quanto maior você coloca o stop, o que esse gráfico mostra aqui pra gente é o seguinte: quanto menor o stop que você colocar, mais vezes ele vai ser acionado. Quanto maior o stop que você colocar, menos vezes ele vai ser acionado. Para você colocar um stop que te proteja, que não te permita perder muito, que nem seja acionado muitas vezes, um stop na casa dos 10, estourando 15%. Poxa, Wellington, 15% de stop? Sim, pessoal, operando no gráfico diário é um stop adequado, tá? E ele vai ser acionado poucas vezes, 10% das vezes ou menos, 5% das vezes ou menos. Isso quer dizer o que, Wellington? Quer dizer que a cada 100 trades, 5 ou 10 stops serão acionados, tá? Essa é a estatística histórica do Bitcoin, tá? Então, com esse gráfico de Pareto, você consegue ver quais eventos acontecem mais vezes e quais acontecem menos vezes. E dessa forma, você consegue botar um stop que acontece menos vezes, te protegendo dos violinos. Quando a gente vai para o stop de venda, é a mesma coisa. Seleciona a coluna do stop de venda, plota o gráfico de Pareto. Nós já conseguimos ver aqui quais stops de venda acontecem mais vezes e quais acontecem menos vezes. A gente vê aqui que stops acima de 10% aqui acontecem menos de 5% das vezes. Então, se você coloca um stop, fez um short no Bitcoin, coloca o stop de 5%, apenas, tá, entrando na abertura, apenas 5 stops de 100 operações é o que vai acontecer para você. Então, você fez 100 operações, já vai tomar apenas 5 stops, utilizando um stop de acima de 10%. Ok? Então, é assim que você define, pessoal, utilizando o gráfico de Pareto, utilizando uma estatística histórica. Se você tem outra estratégia, eu tenho uma estratégia que entra no rompimento da máxima, tá? Então você teria que avaliar, quando fosse o stop de compra aqui, não seria mais a abertura dividido pela mínima, seria a máxima dividido pela mínima. E o stop de venda seria a mínima dividido pela, aliás, seria a máxima dividido pela mínima, o stop de compra, tá? E caso você entrasse na mínima nas vendas, o stop de venda seria a máxima dividido pela mínima também.
ok? Os dois seriam o mesmo stop. Mas nesse caso, como a gente está operando, entrando na abertura, a gente acaba utilizando a abertura pela mínima, que é o stop de compra, e a máxima pela mínima, que é o stop de venda. Ok, pessoal, agora que já vimos como definir o stop do fim do mundo utilizando o gráfico de Pareto, vamos então ver o impacto dos stops em nossas operações. Vou mostrar para vocês por que eu utilizo esse stop e como ele impacta as operações. Primeiro, vejam como o stop impacta as operações. Aqui nós temos uma simulação de trades comprados no Bitcoin, comprando todos os dias, sem stop. Então sem stop teria o melhor resultado. E com stop, aqui embaixo, vários stops. Stop de 1%, 2%, 5%, até 10%. Tá? Vejam que aqui parece que os stops maiores são piores. A gente perde, a gente deixa de ganhar mais usando stops maiores. E stops menores parecem ser melhor. Tá? Mas vamos avaliar isso mais de perto. Tá? Mas de qualquer jeito, a lição tirada aqui é: quando você coloca um stop, independente do stop, você acaba tendo menos chances de lucrar, fazendo com que, mesmo operando sem stop, você tenha mais lucro. Tá? A gente vai entender por que disso agora. Perfeito? Dito isso, pessoal, vamos conferir aqui. Olha, aqui eu fiz simulações randômicas de trades no Bitcoin. Então, comprando o Bitcoin de acordo com uma aleatoriedade, jogando uma moeda para decidir se ia comprar ou vender. Tá? Totalmente aleatório. 10 estratégias randômicas, resultado de 10 estratégias randômicas no Bitcoin, comparado com o hold. O hold é essa linha azul aqui, tá? O hold é isso aqui, e essas outras são randômicas, ok? Vamos colocar um stop de 1% para ver o que acontece. Olha lá, stop de 1%, o hold fica acima de tudo e as outras parecem positivas, tá? Um stop de 2%, o hold continua acima de tudo, tá? E não importa a mudança que a gente faça, o hold está sempre ganhando, tá? Com stops pequenos, ao usar stops pequenos, o hold está sempre ganhando, que é essa linha azul aqui. O hold ou então as operações sem stop, tá? Essa é a nossa simulação. Se nós incluirmos as taxas operacionais, pessoal, o stop pequeno faz com que nós sejamos perdedores. Parece ser lucrativo utilizar um stop pequeno e jogar cara a coroa e a gente vai ganhar, mas quando a gente inclui as taxas operacionais, a gente seria bem perdedor, tá? Então, a lição que a gente tira daqui é só de colocar um stop, a gente já perde para quem opera sem stop tem uma boa estratégia. Quem usa um stop por tempo ou algo do tipo. Essas operações aqui do hold, eu estou considerando que o cara está entrando na abertura do mercado e saindo do fechamento. Entrando na abertura e saindo do fechamento, sem stop fixo. Tá? Em vez de colocar um stop fixo, a gente está simplesmente entrando na abertura e saindo do fechamento e computando o resultado. Essa linha que está sempre ganhando. Ok? Colocando stop pequeno, a gente vai estar sempre perdendo para o cara que não coloca stop fixo. Sempre perdendo para o cara que não coloca stop fixo. Por que disso? Tá? Por que disso? Eu vou mostrar para vocês já já. Primeiro vamos ver o stop grande. Se colocarmos um stop de 10%, veja como as coisas mudam. Começa a aparecer ali sempre pelo menos um resultado superior a quem não usa stop. Pelo menos um resultado superior ou próximo. Tá? Por que isso acontece? Porque quando você coloca um stop grande, você evita ser tirado dos melhores dias do Bitcoin. Evita ser tirado dos melhores trades, fazendo com que você tenha mais chances de ter lucro. Tá? Fazendo com que você aproveite os melhores dias. Se você fica de fora dos melhores dias do Bitcoin, você obviamente vai perder de lucrar esses dias, apesar de livrar-se de alguns grandes prejuízos. Mas por perder esses melhores dias, você não consegue superar o lucro do hold daquele cara que não está usando stop. Tá? Então por isso que eu uso stop grande, mesmo que o stop grande tenha a chance de me fazer lucrar menos do que quem faz hold, mas ele vai me livrar de alguns prejuízos e me dar a chance de estar exposto a mais dias bons no Bitcoin, fazendo com que eu tenha mais chances de lucro num prazo mais longo. Para mostrar então para vocês essa minha afirmação, para provar essa afirmação de que se você ficar de fora a maioria dos dias do Bitcoin, eu realizei essa simulação, fazendo uma operação, entrando todos os dias, então aproveitando as altas grandes, as baixas grandes, passando por tudo, essa linha azul, e excluindo os dias de grande prejuízo, prejuízos acima de 10%, e excluindo os dias de lucro acima de 10%. Fazendo isso, você consegue ter muito menos resultado do que quem entra todos os dias. Isso aqui a gente está simulando um cenário onde você se livra dos grandes prejuízos, colocando stop,
mas também toma violinadas e se livra dos grandes lucros, fazendo assim com que você tenha menos lucro do que quem não usa stop. Tá? Então, por você utilizar um stop grande, você tem mais chances de continuar tendo lucro bacana, tão bom quanto quem faz holding, mas também você pode ter menos lucro do que esse cara, porque quando você usa um stop, inevitavelmente você vai estar se livrando de alguns lucros interessantes, apesar de se proteger também dos prejuízos. Beleza? Essa é a ideia. Além disso, se você usa um stop muito pequeno, você, claro, vai ficar cada vez mais distante, mais longe, de fora dos melhores dias. E essa diferença tende a aumentar. Quanto maior o stop, menor essa diferença entre o seu lucro de hold e de trade. Você vai ser mais suscetível, vai ser bem sucedido no trade, tá? Ter menos problemas com stops. E quanto menor o seu stop, maiores as chances de você ter prejuízo. Principalmente se você opera de forma discricionária, se você opera em gráficos pequenos, perfeito? Então fica essa lição para vocês, pessoal. Queria trazer para vocês aqui não só por que eu utilizo o stop grande, como utilizar o stop grande, decente, o stop do fim do mundo, que quase nunca vai ser acionado, também o porquê de eu utilizar esse stop, porquê eu fazer dessa forma. Mas e você, já conhecia esse tipo de stop? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você utiliza ou não o stop, como você utiliza. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, pois isso me ajuda demais. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois assim você não perde nenhum dos conteúdos aqui, que com certeza vai te ajudar a melhorar muito as suas operações. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal, vejo você na próxima, see you next time.